Olá, irmãos, tudo bem? Essa é a parte 2 do estudo. Nós temos que ir direto ao ponto. Não posso contextualizar demais a parte 1, porque senão vai dar redundância, vai ficar chato para quem me acompanha mesmo. Se você não assistiu a parte 1, aí você para o vídeo agora, vai no link que está no meu comentário fixo e vai para a parte 1. Ali você vai começar a entender o assunto. Nesse daqui nós vamos direto para Zacarias 12. E vamos colocar alguns pingos nos i e limpar a sujeira que estão entrando no nosso meio, tá bom? Tudo de conformidade com o que eu falei na parte 1. Agora não dá para explicar demais. Nesse primeiro momento, vocês vão ter que olhar para a tela, porque eu vou desenhar, vou escrever, vai ficar mais fácil de compreender o que eu estou falando. Numa segunda vez que vocês forem ouvir, para recapitular, aí vocês podem só colocar o fone de ouvido e deixar rolar que vocês vão se lembrar, tá bom? Então vamos lá, Zacarias 12 e depois Ezequiel 48. Zacarias 12 diz o seguinte: sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem diante dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá durante o sítio contra Jerusalém. Veja que o Senhor está falando da Jerusalém terrestre, aqui está em escravidão com seus filhos. Vai observando para ver se o Senhor vai desconectar alguma coisa aqui. Porque como eu disse na parte 1, essas pessoas vão pegar algumas dessas profecias aqui e elas vão paralisar elas na primeira vinda de Cristo. O texto está falando da segunda, mas elas vão jogar cumprimentos para a primeira. Ou seja, são requisitos, são argumentos preteristas. É claro que não é o preterismo, mas são artimanhas preteristas. Quando a pessoa ela não quer ser refutada e ela não quer ser fiel ao que está escrito, ela pega a profecia, joga para o ano 70, joga para a primeira vinda de Cristo, às vezes deixa o cumprimento lá no passado, mas ela não permite que a profecia vá até o tempo do fim, porque aí ela é refutada. Então ela vai e refuta o vídeo que ela está assistindo e refuta o profeta também. Olha a loucura de um coração duro. Presta atenção. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, todos os que erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Ok. Verso 4, aqui no topo. Naquele dia, diz o Senhor, farei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que montam. Sobre a casa de Judá abrirei os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Veja que aqui você já começa a entender que o Senhor está falando do tempo do fim. Se o Senhor vai abrir os olhos deles é porque eles estão cegos. E estando cegos, eles estão em escravidão. E veja que aqui está falando de uma batalha. Não tem nem como eu tentar. Por mais que eu fique 3 dias sem dormir, me enfie no meio da cachaça, faça tudo o que é para corromper a mente. Eu não consigo pôr isso lá no tempo de Cristo. Mas tem gente que faz. E por que que faz? Preste atenção que vocês vão entender a sagacidade, que não é nenhuma coisa muito sagaz. Precisa ser muito tolo para pregar isso e mais tolo ainda para acreditar. Continuando. Então os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor, seu Deus. Olha aqui que texto profético, né? Eles vão pensar, claro, o Senhor abriu os olhos. Se o Senhor abriu os olhos, então eles vão pensar, olha, os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor, seu Deus. Verso 6. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha e como uma tocha entre a palha. E eles devorarão à direita e à esquerda a todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. Irmãos, querem coisas mais claras do que isso? O Senhor está defendendo Jerusalém, está dando força para os habitantes de Judá batalharem na força do Senhor, o qual aqui eles já entenderam, provavelmente é depois da metade da semana, porque da metade da semana em diante que eles começam a ser severamente mortos, cativos, mas eles começam a entender e a compreender. Eles viram as águas se tornar em sangue, eles viram o céu se fechar,
Então eles vão lembrar de Elias. Então eles receberam a palavra. E o Senhor, por isso, vai dar poder para eles batalharem contra as nações ao redor. Isso é para o tempo de Cristo? Não é. Mas por que tem maluco que faz isso? Porque está recebendo de um espírito que não é o nosso, não é o do Senhor. E está ensinando mentira no nome do Senhor. E vai receber conforme as obras. Veja então também que o Senhor está falando o tempo todo da Jerusalém terrestre. E ele frisou, ela vai habitar no mesmo lugar, em Jerusalém mesma. Não tem nenhuma Jerusalém descendo do céu, não tem ninguém sendo destruído, a não ser que recebeu a marca, a não ser aqueles que morreram, como cativos, ou as mulheres forçadas. Exceto esses, os que sobraram estão sobrando em Jerusalém para um propósito, para cumprir profecias. Então, verso 7. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, tendas, a igreja, para que a glória da casa de Davi, a igreja, e a glória dos habitantes de Jerusalém, a igreja, não sejam exaltadas acima de Judá, a igreja. Olha que coisa louca. Que palhaçada, irmãos. Isso é ridículo. Eu ainda fico pensando como que eu não me imaginava ter que vir aqui e ficar falando essas coisas. Eu não me imaginava, eu achava que a gente poderia seguir em frente e, sabe, avançar, compreender as revelações, não tem que voltar para desfazer loucuras. Satanás quer agarrar a gente aqui, entendeu? Para você ficar com a mente presa aqui, enquanto limpa o rio você não avança. É isso que Satanás quer. Mas ele não vai conseguir isso, porque aqueles que darem ouvidos à palavra do Senhor, crê nas profecias, vão prosperar. 2 Crônicas 20:20, e aquele capítulo é lindo. Ouça as palavras de Josafá ali. Se você crê nos profetas, você vai prosperar. O Senhor vai fazer você limpar o rio e avançar. Ele não vai deixar você agarrado aqui no labirinto que porcos estão colocando. Então, verso 8. Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, olha só, eles estão sendo protegidos. E o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como anjo do Senhor diante deles. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. O Senhor está destruindo as nações, não Jerusalém. Se alguém estiver falando ao contrário, é um espírito antissemita, querendo matar primeiramente Jerusalém na versão teológica, para depois matar literalmente. Porque se você não ora para Jerusalém, se você não intercede, são menos pessoas orando e intercedendo por ela. Então assim ele enfraquece o povo. Satanás enfraquece o povo. E outra, Satanás faz com que você não prospere, porque o Salmo 122 diz: prospere todo aquele que ore pela paz de Jerusalém. Ou seja, se você orar pela paz de Jerusalém, não da do céu, não está falando do corpo de Cristo, está falando da Jerusalém mesma. Só lê o Salmo. Você vai ter prosperidade. E a prosperidade não vem só por orar por Jerusalém. Se você está chamando ela de prostituta, você não vai prosperar. É perigoso o Senhor até te arrancar da terra e você entrar dentro de um caixão. Se você estiver incitando seus irmãos a não orar por Jerusalém e orar somente pela igreja, aí vai depender de que nível você vai, até onde você suja, até onde você profana, para o Senhor decidir se Ele vai te tirar da terra ou não, ou se Ele vai te usar para provar corações. De qualquer maneira, você vai receber conforme as obras. Quem ora por Jerusalém tem prosperidade, mas a prosperidade não vem só por orar. O Salmo 1 diz que quem medita na lei de Deus de dia e de noite prosperará. Será como a árvore da vida do Apocalipse. E quem medita na lei de Deus de dia e de noite não chega aqui e não mata Jerusalém. Então já dá para entender quem medita na lei de Deus de dia e de noite. Verso 10. E veja que as coisas já estão em ordem aqui, até o verso 9, já deu tudo certo. Mas vamos continuar lendo. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito de graça e de súplicas. Aqui é depois da batalha. Tem pessoas que pegam esse texto aqui e acham que aqui é um apocalipse. Espírito de graça e de súplica é para olhar para o Senhor que está vindo e ver o quanto eles perderam. Não foram eles que mataram Jesus, mas os pais deles que mataram. Então,
como eles não aceitaram o testemunho antes do tempo para poder ser como sacerdócio da ordem de Melquisedeque, eles tiveram que batalhar ali na terra, eles estão sendo envergonhados. É uma vergonha, eles vão chorar como por um filho unigênito. Esse é o espírito de graça e de súplica. Primeiro o Senhor dá força e poder. E claro, força, espírito de graça e de súplica é para chorar. Imagine aqueles filmes de guerra que depois da batalha as pessoas veem os corpos, olham para aquela batalha que elas nem precisariam estar ali e elas começam a lembrar e chorar. Isso é o espírito de graça e de súplica. Você vê isso em filmes. E não é o filme que te explica a palavra, mas tem filmes que servem de exemplos. E aí diz aqui, como eu adiantei um pouco, né? E olharão para aquele a quem traspassaram. Sabe o que dizem aqui? Que Jesus veio, morreu, ressuscitou, nada de cima se cumpriu. Ou seja, olha que confusão, ainda que aqui a gente colocasse para o tempo de Jesus, porque tem uma certa semelhança, mas não é o cumprimento. Ainda que a gente fizesse isso, e o de cima? O de cima vai ter que se cumprir. Mas o de cima não é uma coisa que é no fim e aqui no verso 10 é no tempo de Jesus. Não tem isso. E sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, olha as expressões, casa de Davi, habitantes de Jerusalém, casa de Judá, os termos são os mesmos. Derramarei do espírito de graça e de súplica e olharão para aquele a quem traspassaram. Estão dizendo, Jesus morreu, ressuscitou, aí ele foi pregar e lá em Atos se cumpriu essa profecia porque Pedro disse, irmãos, disseram para Pedro, irmãos, o que faremos? E Pedro disse, arrependei-vos. Aí o coração deles ficaram contritos, né? Aí estão querendo dar o cumprimento dessa profecia aqui, que vocês estão vendo, em Atos 2 ou 3. Para quê? Presta atenção por que estão fazendo isso. Aí, olha o resultado do cumprimento. Pranteá-lo-ão como quem pranteia por um filho unigênito e chorarão por ele como se chora amargamente. Irmãos, estão recebendo o Senhor. Lá em Atos, ali as pessoas que estão ouvindo a palavra e recebendo o Senhor e que não apostataram no futuro, porque Pedro escreve falando da apostasia deles, de muitos deles, não de todos, mas de muitos. É só ler a segunda carta de Pedro que você vai ver a apostasia de muitos deles que receberam o Senhor. Os que não apostataram, eles foram chamados para fazer parte da Nova Jerusalém, dos filhos dela, do sacerdócio eterno. Aqui não. Aqui, é claro, eles estão chorando, eles estão sendo envergonhados. E aqui é uma ponte para o livro de Ezequiel, principalmente do capítulo 40 a 48. Verso 11. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Hadad-Rimon no vale do Megido. Aí, o que tem a ver receber o Senhor com a pregação de Pedro e o Senhor comparar isso como o vale do Megido? Não tem nada a ver, por isso que essas pessoas pulam. Se não pular, elas leem, passa batido e quando encontrar um verso que dá para distorcer, elas ficam no texto. Ou seja, malignas, reprovadas. Se não se arrependerem, elas vão ser cortadas da terra. Como eu não sei, mas uma hora ou outra Deus corta. Essa árvore está fazendo o quê? Inútil. Tira. É isso que o Senhor faz. E se deixar, é que o Senhor vai usar para provar outros corações. O Senhor tem propósitos. Ele é sábio. Mas se chega um ponto que Deus fala, chega, já chegou o limite. Já foi repreendido, já foi avisado, já foi contrariado e está profanando, conduzindo o meu povo a desprezar em Jerusalém, aonde eu falei que vai habitar no mesmo lugar, que vai ser reedificada, reconstruída, que os povos vão estar lá, vão até lá para adorar o Senhor, eles vão estar lá fazendo os ofícios que eu dei. Estão contrariando tudo isso. O Senhor vai dar ordem e falar, tira da terra. Você acha que eu estou amaldiçoando e falando praga porque eu quero? Não, eu não quero nada disso. Talvez eu acho que eu até ficaria emocionado de ver uma pessoa dessa se arrependendo. Mas se não se arrepender, a palavra é uma. O Senhor vai decidir o que faz. A ordem vai ser dada do céu. Eu estou avisando, assim como Jeremias avisou. Ezequiel avisou. Nós não temos o mesmo espírito que eles têm? Tem. Então eles avisaram. O aviso está sendo dado. Verso 12. A terra pranteará, cada família à parte,
A família da casa de Davi à parte, as suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte e suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte e suas mulheres à parte, a família dos Simeitas à parte e suas mulheres à parte, todas as famílias, cada família à parte, suas mulheres à parte. Agora a gente conclui essa parte aqui, porque aí a gente tem que ir para Ezequiel 48, né? Eu vou explicar para vocês o porquê que estão distorcendo textos claríssimos como esse. Vamos lá, irmãos. Por que estão distorcendo textos assim? Porque eles querem dizer que em Jerusalém não vai restar judeus. Ou seja, aquele lugar mesmo vai ser destruído. Quando o Senhor disse, na mensagem deles, quando o Senhor disse, Jerusalém será habitada aqui mesmo, nesse mesmo lugar, na mente do Senhor era, a nova Jerusalém vai descer do céu e eu vou destruir esse lugar. É isso. Olha para minha cara de espanto. É assim que vocês deveriam ficar, porque é assim que os anjos de Deus ficam. Quando o Senhor disse, eu vou proteger Jerusalém, ai da nação que querer levantar ela, vai ser como uma pedra pesada, eu vou fazer ela como um cálice de tontear para todas as nações. Quando o Senhor disse isso, na mente do Senhor, supostamente era, ai daqueles que fazerem mal contra a minha igreja, eu vou levar todas as nações contra a minha igreja, e eu vou proteger a minha igreja. Tem falsos pastores, falsos profetas falando isso, cabalista, filhos do maligno. Estão sendo avisados. O Senhor vai avisar algumas vezes, vai dar um tempo e depois ele decide o que faz. Aí, no final das contas, o que essas pessoas querem dizer? Não ore pela paz de Jerusalém, aquilo ali é uma prostituta, porque eles têm até vergonha de falar isso. Alguns não têm. Tem pastores pré-tribulacionistas que não têm vergonha de falar isso, mas tem pessoas que têm, eles não falam. Porque se vai destruir, se o Senhor vai destruir todas as nações ao redor e vai destruir Jerusalém, ela faz parte da grande Babilônia. O Senhor só quer preservar o território, como se o Senhor tivesse só interessado com o território, só para descer a nova Jerusalém do alto. Olha que porcaria! E os judeus? Virou igreja? Não virou, morre. E por que tem que ser assim com eles e com as nações não? As nações tinham que ser assim também. O Senhor está fazendo acepção de pessoas por quê? Teria que falar para as nações, virou igreja? Não, não virou, morre. Teria que falar isso. Ou seja, é tanta insensatez que essas pessoas confessam com a boca que existem nações restantes, mas não querem confessar que existe judeus restantes. Por quê? Por causa da dureza do coração. Então eles distorcem tudo que vem pela frente, eles distorcem isso. O que você acha que eles vão fazer lá no templo de Ezequiel? Vão distorcer tudo. Toma cuidado com quem quiser ensinar o templo de Ezequiel e espiritualizar tudo. Percebe o que eles estão falando? O que eles vão fazer? Eles vão pular textos. Por mais que eles expliquem um capítulo, veja que eles não vão explicar todos os textos. Vai pular 2, 3, isso quando não pular o capítulo todo. Porque aí fica fácil. Eu conheço várias coisas espirituais dentro do templo de Ezequiel. Eu conheço muitas que nem eles conhecem. Eu só não falei ainda no canal porque eles vão usurpar, eles vão catar essas partes espirituais que são lindas e vão usar, vai descartar tudo que eu estou falando da literalidade do templo e vão ficar só com o espiritual. Na cara de pau, eles não têm vergonha. Eles não têm vergonha de fazer isso e nem de vender isso. Eles vendem. Alguns não vendem, mas esses que não vendem, não repreendem os que vendem. Ou seja, é um grupo de hipócritas. É tudo amiguinho. Tem gente que não concorda com a venda, mas não repreende quem vende, porque, aliás, ele crê igual eu, vou fazer vista grossa. Ou será que agora pode vender a palavra de Deus? Será que pode? Está liberado vender curso? Na mente dos corruptos estão liberados. Então aí eles vão distorcendo tudo. No final das contas não sobra Jerusalém, não sobra judeu restante, e aí a profecia que eles querem que se cumpra, na mente deles vai se cumprir. Por mais que o Apocalipse 20 está bem claro, dizendo o tempo da Nova Jerusalém, claro, claríssimo, eles destroem tudo aquilo. Por mais que você coloque profecias, eles vão destruindo tudo, eles vão refutando tudo. Então, o destino deles e de qualquer um desses é ser envergonhado.
Agora, se vai ser envergonhado para ser aniquilado no grande trono branco, só Deus pode dizer. Eu acredito que alguns deles, Deus vai tirar da terra no nosso tempo. Não sei quando, não sei quem, mas Deus vai tirar. Chega uma hora que Deus começa a tirar pessoas. Ele fez isso, ele mostrou pra gente que ele faz isso. Vai em Jerusalém, vai com pano de saco, vai falar que ela é prostituta, vai mandar Jerusalém se arrepender, mas o Senhor não manda arrependimento. Profana as palavras dos profetas. O Senhor Jesus, quando esteve em Jerusalém, ele chamou Jerusalém de cidade do grande rei. Os profetas falam que ela vai ser reedificada. Vai lá e profana, o Senhor mata. Tem pessoas que o Senhor não mata, como eu disse, ele tem filhos, tem filhas. Deus está dando um tempo, Deus é justo, Deus quer que se arrependa. Eu quero que se arrependa, mas tem pessoas que não querem. Então, passou o tempo, filhos cresceram, filhas cresceram. Está profanando a palavra? O Senhor pode dar a palavra de ordem. Vai para um caixão e vai para o grande trono branco. Eu não quero mais ninguém profanando a minha palavra. Se conheceu, então faça de conformidade com o que conheceu. Se não conhece, eu vou dar chance para conhecer. Mas se diz que conhece, se torna mestre e está profanando a minha palavra, Deus tira da terra. E ele já mostrou isso tanto no tempo da antiga aliança como na nova. Não é só da antiga aliança isso não. Na nova também tem. Paulo falou para os Gálatas, na carta que tem os frutos do Espírito Santo, aqueles que estavam atormentando os Gálatas. Paulo não falou, irmãos, vamos orar por eles. Olha, não fala maldição pela boca não, viu? Assim, não é para desejar morte para ninguém, não. Paulo disse para os Gálatas, chamou eles de filhinhos, falou que tem dores de parto, mas disse insensatos. E Paulo falou, eu queria que alguns desses, alguns, não falou todos, Paulo não saía falando isso para todo mundo. Ele discerniu, ele tem discernimento de espíritos. Eu queria que alguns desses que vos atormentam fossem cortados. É cortado do quê? Em outras palavras, eu queria que o Senhor tirasse da terra. E Paulo não é injusto, porque ele disse que isso poderia acontecer com ele mesmo. Então era o que Paulo queria. O que Deus queria poderia ser a mesma coisa, mas não era no tempo de Paulo, era no tempo de Deus. Porque foram cortados. Não temos registro, mas o Senhor não deixou aquelas pessoas terem uma velhice ditosa e profetizarem mentira até o fim. O Senhor corta. Mas o Senhor tem tempos, tem justiça, tem desígnios. Vocês sabem disso, né? E aí, lá em Ezequiel 48, o que esse povo diz? Eu falo esse povo porque é um povo específico. É um bando de canais. Alguns estão virando amilenista mesmo, calvinista, se declarando mesmo. Outros ainda não, mas eles estão usando truques, artimanhas amilenistas. Eles se declaram pré-milenistas, mas usam artimanhas do pós-milenismo e do amilenismo. É uma confusão danada. Olha o Zacarias 12. Olha só para isso. Então eles estão com a cabeça toda corrompida. E o Senhor endurece o coração. Se você endurece o seu coração, o Senhor manda avisos. E se você não ouve, ele vai endurece mais ainda. Isso acontece com todos, não é só com o faraó e com os egípcios, não. Isso acontece com qualquer um. Então, Ezequiel 48, ali você está vendo, eu não vou ler, irmão, só para abreviar. Um dia a gente vai ler, a gente vai ter que ler. Isso não vai poder parar. Porque Satanás ele não quer que isso chegue ao entendimento das pessoas. E se chegar, ele quer que chegue com porções calvinistas, com hipocrisias. Ele quer que ele vai arrumar um jeito de contaminar. Ele não quer o rio puro, a água pura. Então, eles leem Ezequiel 48 e quando tem a repartição das terras para as tribos, eles falam que ali é a igreja recebendo a herança. Que loucura! Aonde que está escrito isso? Lê lá. Seja prudente. E essas pessoas são tão covardes que elas não explicam o texto. Elas só falam, elas leem e falam. É muita bobagem. Lá você não está vendo as tribos recebendo a terra para reinar sobre ela. Você está vendo as tribos receberem a terra para morar nela. E ainda Deus está falando que eles vão se relacionar com os gentios, com as nações restantes e vão ter filhos. E esses filhos que vão nascer, que vão
trazer as tribos de volta. O Senhor fala, a tribo que a pessoa decidir morar, é ali que ela vai ficar. Por mais que sejam gentios se unindo com judias, o Senhor fala isso no livro da lei. Não é que todo mundo vai ser de Judá. As repartições das terras, com o nome das tribos, foram feitas por Deus para esse propósito. Se uma judia se casa com um gentil e o gentil diz, o marido, ele é o cabeça, ele quer servir o Senhor, não é obrigado, mas ele quer. O Senhor fala de voluntariedade, tanto em Ezequiel 48, Ezequiel no final do 47 para o 48, como no livro da lei. No livro da lei é a lei de Moisés. No Ezequiel 47 e 48, não é a lei de Moisés, é a aliança que Deus fez com Zadok. Ela tem certas semelhanças com a lei de Moisés, mas não é. A nova aliança tem certas semelhanças com a lei de Moisés, mas não é. Paulo fala para a igreja, por acaso a lei de Moisés não diz isso? Não atarás a boca do boi que trilha o trigo. Aí Paulo explica, é semelhante, mas não é a mesma coisa. Paulo explica, Paulo usa a lei. As mulheres se conservam caladas na igreja, como diz a lei. E Paulo diz, é isso que eu ensino em todas as igrejas. Como diz a lei, ele pegou o exemplo de Adão e Eva. É lei. Parece, tem certa semelhança, mas a nova aliança, ela se evolui. Então, lá em Ezequiel 48, as tribos estão recebendo a terra para morar. Um gentio que quer se unir com uma judia, sei lá, com uma pessoa de Levi, eles vão decidir que terra vão morar. E a terra que eles decidirem morar, os seus filhos agora vão gerar filhos pertencentes àquela tribo. Você não está entendendo, não? As tribos se relacionavam entre si. Lá no livro da lei, as tribos tinham filhos entre si. E até gentios que vinham de fora poderiam se unir com Israel. E para fechar a conta, para você falar, é isso mesmo, não tem jeito. De fato, eu li Ezequiel 48 e ninguém está recebendo ali as terras para reinar. Eles estão morando, estão plantando vinhas, estão comendo. E para fechar a conta, veja que o Senhor restaurou a tribo de Dan e a tribo de Efraim está ali. Ah, é a igreja? Bom, os 144 mil, que eles dizem que são a igreja, não foram selados nem da tribo de Efraim nem da tribo de Dan. Por quê? Se é a igreja, como que vai estar recebendo herança de tribo de Dan e de Efraim? Olha como o Senhor é inteligente, específico. O Senhor sabia que iriam se levantar contra a palavra dele. Como que alguém vai converter isso para o espiritual? A igreja não é selada da tribo de Efraim e da tribo de Dan, mas a igreja está recebendo a terra de Efraim e de Dan para morar, para se unir com gentios e ter filhos. Gente, só isso daqui cala todo mundo. Deveriam se envergonhar, deveriam colocar a cara dentro da terra e ficar com vergonha. Mas não, eles gravam o vídeo, vai em Ezequiel 36, lê, pula texto, vai em Ezequiel 37, une as coisas. Claro que Ezequiel 37 está falando da igreja, mas Ezequiel 36 não, mas eles pulam. Aí vai para Jeremias 31, lê só um pedacinho, vai para as cartas de Paulo e faz a mesma coisa que fizeram antes, que sempre creram antes, ou seja, ficaram naquela parte e colocaram um limite e falaram, daqui ninguém evolui mais, a palavra é essa e não tem mais revelação. Só porque eles querem. É muita soberba, né? Então, em Ezequiel 48, Efraim e Dan está ali e não está recebendo a terra para reinar, está recebendo a terra para morar e para ter filhos com gentios. E aí, como é que fica isso? Agora, se você se fez a pergunta, por que Efraim e Dan não estão sendo selados? Porque no selamento, Efraim não é tribo, Efraim é reino e representa a casa de Israel. E Dan é figura da onde vem o anticristo. Não é que Dan vai vir da tribo de Judá, não é que o anticristo vai vir da tribo de Judá, porque Judá não é Dan. Mas Dan é uma figura, assim como Deus usa as tribos para passar uma mensagem. Ele não usa todas, mas ele usa Efraim e Judá para passar uma mensagem. O leão vem da tribo de Judá, Efraim representa os gentios, Benjamim representa a igreja completa, mas representa primeiramente judeus e depois a igreja completa. José representa Cristo. Olha os 12 apóstolos. Tomé representa os judeus que precisam ver para crer. João representa a igreja arrebatada. Judas representa o traidor.
Tanto nos 12 apóstolos como nas 12 tribos tem um traidor. Nas 12 tribos, Dan é o traidor. É da onde vem o anticristo. Nos 12 apóstolos, Judas. Satanás entrou no coração de Judas. Ele não é o anticristo, mas o espírito do anticristo entrou nele. Então o Senhor está contando uma história. Efraim não pode ser selado da tribo de Efraim, porque o mistério está aí. Efraim representa os gentios que estão sendo selados das tribos. E Judá, Judá não, Dan, já está falando, Dan está sendo excluído do selamento, porque Dan será serpente no caminho. Mas o Senhor, ele vai restaurar Dan no milênio. Porque no selamento, Dan é uma coisa, no milênio será outra. E aí, vamos fazer o que agora? Qual é a filosofia que vai se levantar? Vocês estão vendo? E eu nem li os textos. Claro, vocês vão ler, mas eu vou ler outro dia. Nós vamos ver. Tem que ler do Ezequiel 47, do finalzinho até o 48. E os termos que vão aparecer ali, o príncipe do povo, pode ver que ele não tem poder sobre toda a terra. Ele tem uma parte que é dele e a outra não é dele. Jesus não podendo receber poder sobre tudo. Irmãos, a confusão é tanta, o negócio é tão ridículo que eu vou falar para vocês, graças a Deus eu não faço parte de um grupo desse para ser envergonhado por um outro fiel. Porque se você contradiz a palavra de Deus, Deus vai levantar pessoas para te contrariar, para te avisar, para te exortar. Mas se você não quer, então que siga o teu caminho, siga sendo envergonhado. Vai ser envergonhado vez após vez. Por 1, por 5, por 10, por 100, por 1000, por 10.000. E vai fazer o que depois? Com um canal cheinho de vídeo, falando a mesma coisa. Vai apagar todos os vídeos? Ou vai continuar mais duro? Isso dá uma frieza espiritual no futuro. Poderiam ser libertas agora, somar, mas não, querem atrapalhar. Querem matar Jerusalém, querem distorcer tudo. Fazer o quê, né? As pessoas têm poder de escolha. Então é isso. Agora sim, vocês podem comentar que eu sei que vocês entenderam. Bem, né? A parte 1, a parte 2, eu sei que na parte 1 tem coisas que eu preciso explicar melhor, mas deu para entender. Então leia Ezequiel 48. Eu fiz um trabalho com a inteligência artificial de Ezequiel do 36 ao 48. Se Deus permitir, amanhã eu posto. Então vocês vão ouvir Ezequiel do 36 ao 48, para ninguém te enganar. Vocês vão ouvir antes de dormir. Vocês vão ouvir enquanto vocês trabalham. Vocês vão ouvir só a voz. Eu usei voz, é caro, viu, irmãos? Eu faço isso porque os irmãos me ajudam. Eu gasto esse dinheiro porque os irmãos me ajudam. E a questão não é só o dinheiro, porque é caro. As vozes, tudo é caro. A questão também é o tempo que você usa para fazer o trabalho de cola, Ctrl+C, Ctrl+V, escolher a voz. A voz está muito rápida, eu tenho que passar para outro programa e deixar ela mais lenta, para deixar sincronizado. Quem dera eu pudesse fazer isso com a Bíblia toda, porque fica excelente. Tem a versão sem música de fundo e a versão com uma música de fundo, não o tempo todo, mas para dar um toque bonito. Até as músicas de fundo são pagas. Então aproveite que nós temos isso e ouça. Dependendo do tempo que você estiver assistindo esse vídeo, já vai estar tudo no comentário fixo. Playlist, o vídeo que você deve seguir em primeiro lugar, as narrações. No meu canal tem algumas bíblias narradas. Vai estar tudo aí dependendo do tempo que você estiver assistindo. Tá bom? Se não aparecer, é porque vai aparecendo aos poucos. Então tá, irmãos. Fiquem na paz. Deus abençoe.